Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com um convidado, o arquiteto e teólogo Fábio Vasconcelos. Bem-vindo ao programa, Fábio. Obrigado, Lígia. Obrigado pelo convite. Nós estamos gravando aqui no meu ateliê e eu convidei o Fábio porque ele tem uma formação em arquitetura e urbanismo, que é igual à minha, mas também tem a teologia e ele trabalha com a inteligência espiritual. Então vamos conhecer um pouco o trabalho do Fábio. Fábio, conta para nós, para o nosso público, eu queria que tu te apresentasse e dissesse como é que houve essa relação, se houve na infância e na adolescência, com o trabalho que tu faz hoje, que tu desenvolve hoje. Tu lembra de alguma coisa? Tu já gostava de... Bom, em relação à questão, eu acho que tu que liga tudo e muito bem colocado dentro desse convite que você me fez, o que liga tudo na minha vida, na verdade, é uma paixão, uma convivência com a arte, né? Uhum. E desde cedo eu sempre fui uma criança que sempre gostei de desenhar, sempre me veio a facilidade de lidar com essas questões de estética, de cores, de desenho. Chamava a atenção dos meus pais isso a ponto de em algum momento se interessarem, que não foi o caso, mas me colocarem até numa escola de arte. Uhum. Né? Mas isso passou e na minha formação acadêmica, primeira, né, a minha primeira formação, que foi arquitetura, isso tem uma influência muito grande pela escolha, né? Uhum. Né? Mas nesse Pelo gosto de desenhar. Pelo gosto de desenhar, apesar de... Tu estudou arquitetura onde? Na Universidade Federal de Pernambuco. Uhum. Né? Tu nasceu lá? Nasci em Recife, sou nascido, criado e estudado. Ótimo! E paralelamente a essa questão do lidar com a arte, tem também... eu sempre fui uma criança que me interessei muito pelo lado, vamos dizer assim, do conhecimento e do mistério das coisas. Uhum. Isso talvez tenha me aproximado muito das coisas que são ligadas às questões espirituais, como por exemplo a religião na época. E aconteceu que já na minha juventude eu comecei a fazer parte de uma comunidade, né, cristã, onde isso me influenciou muito a ponto de eu desejar ter um conhecimento mais profundo sobre essas questões dos mistérios e, né, da relação com Deus. Uhum. E acabei, não por uma questão inicial, mas acabei tendo uma vontade muito grande de fazer teologia, que não era muito comum na época, para aqueles que eram meus amigos. E aí a teologia me aproximou mais ainda da arte, porque a produção simbólica do ser humano, ela vem desde o seu início da sua gênese, a produção simbólica que transforma tudo em cultura, ela vem sempre ligada a esses dois pilares, né? Da estética, a ética, mas com um viés muito ligado nessa transcendência. Uhum. Desde o início, nas pinturas rupestres, o homem tentava representar a sua relação com o transcendente, né? Com as forças da natureza, né? E a teologia acabou me aproximando também disso, porque a arte ocidental praticamente começa com as pinturas cristãs, nas cavernas, nas catacumbas. É verdade. Não é? Uhum. E a estética cristã e ocidental, ou judaica cristã, vamos dizer assim, ela também é encantadora. Quando você começa a fazer teologia, você começa a entender também como é que nós nos relacionamos com o sagrado também, através da estética. Né? Acabei terminando teologia e, paralelamente à arquitetura, também entrei na caminhada do ministério sacerdotal. Sabe muito bem que eu fui durante 14, quase 15 anos reverendo anglicano
Sim. né? E isso também faz com que você tenha uma relação com os espaços místicos de uma forma bem mais madura, porque é por causa da arquitetura e da teologia que caminham juntos. Né? Então, essa questão está sempre ligada na minha vida. Né? Acho que a arte é o pilar central, onde você tem a expressão simbólica do individual e do coletivo. E eu digo sempre, quando o simbólico é a representação maior, ele é pela própria expressão da palavra sim, do grego sim, unir, bolos, parte, símbolo é tudo aquilo que pode nos unir. Né? E dia, separar, bolos, parte, do diabólico é tudo aquilo que pode nos separar. Então o símbolo sempre será aquilo que vai ser representação da nossa união. Estamos sempre em torno dos símbolos, né? Construindo cultura, construindo a nossa vida é cheia de símbolos. Nós estamos aqui agora rodeados de símbolos. Nós somos um símbolo, temos uma representação. Né? Exatamente. E o ser humano sempre tem essa necessidade de se expressar. Já nas catacumbas eles não deixavam de pintar, né? de se expressar. E essa tua vontade de estudar teologia também é uma coisa que já passou por mim também, né? Eu também já tive essa vontade. E por acaso, eu e o Fábio também nos conhecemos aqui, e foi por acaso, muito acaso, eu também sou batizada na igreja anglicana, então foi uma coincidência muito interessante, né? 2 arquitetos e a igreja anglicana, que é uma igreja nascida na Inglaterra, né? Tem as suas particularidades. Perfeito. Ela tem um diferencial da igreja Ela católica. é conhecida no mundo como a mais protestante das católicas e a mais católica das protestantes. Que nó! Mas não existiam muitos símbolos. Não existem muitos símbolos dentro da igreja anglicana. Na verdade, a igreja anglicana, quando ela nasce na reforma protestante, né, ela é parte da primeira reforma, que a gente chama na teologia, no estudo da história da igreja. Existe um primeiro momento da reforma protestante onde existe a luterana, a calvinista e a anglicana como sendo as primeiras. Chama-se o primeiro momento da reforma, vem com essas 3 igrejas. Mas ela tem as suas simbologias próprias, ela só não está tão carregada de sacramentalismo como a igreja católica. Né? Mas ela tem muitos símbolos também. Ela também, aliás, tem um movimento dentro da arquitetura, que é o movimento neogótico, que nasce na Inglaterra, dentro da igreja anglicana, que é, na verdade, embebedado por um movimento do século XIX, chamado movimento de Oxford. É uma tentativa de resgatar elementos góticos. O novo gótico, porque, na verdade, o gótico que nasceu no século, entre o século XII e XV, ele foi abafado pelo Renascimento. Exatamente, né? Ele tem um tempo específico, né? Exato. Porque os humanistas do Renascimento achavam que não era, alguns não era aquela arquitetura, porque não seguia as ordens clássicas gregas e romanas. Por isso que o gótico foi rejeitado pelos renascentistas. Exatamente. Né? E depois o neogótico, o novo gótico, tenta voltar. Né? Exatamente. Bom, mas antes da gente entrar nessa questão, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre qual o estilo da arquitetura que tu aprecia. Antes disso, eu gostaria de saber, de que tu falasse assim, sobre o teu trabalho profissional como desenvolvedor de pessoas, né? O que te chama atenção no humano? E aí tu vai falando, a gente vai entrando em outros conceitos. O que me chama mais atenção no humano é essa capacidade dele de reinventar. Dele ser o avesso do avesso do avesso do avesso, como diz Caetano. Isso é muito legal, eu também gosto. É a capacidade dele de se reinventar. Não desiste nunca, o brasileiro também não desiste, mas Hoje é uma palavra que até um pouco banalizada, mas acho que usada até de forma muito imprópria, mas assim, a resiliência um pouco representa isso, né? Essa capacidade que nós temos de enfrentar as dificuldades, as crises e retornarmos para aquele estado inicial, né? Só que a gente nunca retorna da mesma forma. Que bom, né? Eu acho que a gente evolui também com as crises, né?
com esses questionamentos. A essência do ser humano, ou seja, da pessoa, ela permanece, mas ela amadurece. Porque ela é única, a essência é única, natural. E aí esse amadurecimento do ser humano, que eu digo que essa capacidade que ela tem de se reinventar, é aquilo que mais me apaixona no ser humano. É você poder ver a pessoa hoje, daqui a um tempo ver a mesma pessoa de forma, com uma cor diferente, sendo a mesma pessoa. Isso. O que eu acho bacana também nesse processo da reinvenção é tu olhar para ti mesmo e dizer, tudo bem, entramos numa crise, o negócio não deu certo, mas a gente tem a capacidade de começar do zero. Tem gente que diz que a gente não começa do zero porque a gente sempre tem já uma carga de experiência, né? Mas é legal. Começa do zero, começa tudo de novo, né? Exatamente. E leva a tua experiência e teu aprendizado para frente. Exatamente. Eu queria que tu falasse sobre essa questão da inteligência espiritual que tu usa no teu trabalho, né? Que tu usa nas tuas pesquisas e que tu investe como coaching para líderes, para pessoas líderes. Na verdade, a inteligência espiritual está sendo, aqui no Brasil ela é pouco falada, nos Estados Unidos ela é até mais disseminada. Aqui no Brasil ela é muito confundida com espiritualidade no sentido de espiritualização e de religião. Né? Quando a gente fala de espiritualidade e de religião, a gente está falando de coisas diferentes. A religiosidade ela está ligada aos dogmas, às crenças, aos cultos, aos ritos. E a espiritualidade ela é inerente ao ser humano. Ela está em qualquer pessoa. Um ateu tem espiritualidade. Né? Não obstante, Niemeyer, que era um ateu declarado, consegue fazer a Catedral Metropolitana de Brasília daquela forma, tão mística e tão misteriosa e ao mesmo tempo tão suntuosa, né? Que é embebedada de espiritualidade. Para quem tem aquela experiência mística ao entrar por baixo e se contemplar com aquele vitral, sabe que Niemeyer entendia muito bem do que era o mistério. Um ateu. Então ele tinha uma espiritualidade que ali está marcada no trabalho dele. Todos nós temos o espírito. Todos nós temos o espírito, se assim quisermos falar sobre algo assim de uma forma mais simplista. Mas o que a teologia vai falar sobre aquilo que nós chamamos de espiritualidade é que a espiritualidade que está presente em todos, ela é uma capacidade humana, é um atributo humano. Mas a neurociência, e principalmente nesses últimos 15 anos, a neurociência tem se popularizado bastante, ela já nos mostra cientificamente, através de leituras eletromagnéticas no cérebro, que a espiritualidade, na verdade, não é uma capacidade, um atributo humano, é uma inteligência humana. Né? O neurocientista Robert Davidson, um americano, conseguiu provar isso cientificamente através de leituras eletromagnéticas, em casos onde ele usou monges e estudantes para mostrar que uma determinada região do nosso cérebro ativa intensamente as suas ondas quando nós pensamos na nossa existência, no nosso sentido existencial. Quem somos? Por que estamos aqui? Qual é o motivo de estarmos aqui? Que são perguntas universais nossas. Por que nós estamos aqui? Qual é o meu papel nisso tudo? Que dimensão eu tenho na minha vida em relação a todo esse universo? Qual é a minha relação criatura ou criadura existencial, ou como pessoa, diante do meu Criador, que criou tudo isso? Né? Onde é que isso começa e onde é que isso termina? Então, quando nós pensamos sobre isso, na nossa dimensão e na dimensão do outro, seja você ou que nos envolve, que seria o próprio meio ambiente, por exemplo, quando nós pensamos assim, nós estamos, na verdade, usando uma inteligência que está além da nossa inteligência emocional, a nossa inteligência cognitiva, interpessoal, a nossa motora, que seria a dos atletas, que são aquelas inteligências que o próprio Howard Gardner já falou. E quando nós pensamos na nossa existência e no transcendente, nós ativamos uma área do cérebro que é comum ela ser ativada em todos nós. Daí porque a neurociência mostra que não é uma capacidade, é uma inteligência. E quanto mais inteligente nós formos espiritualmente, mais capacidade de pensar de forma ampla em nós e no outro nós teremos. Então, no momento em que eu estou já me questionando, por exemplo, me lembrei agora desse programa, ele tem um propósito, que está escrito na página do Facebook do programa Lígia Marques, esse questionamento. Ele é um programa que faz essa abertura para questionar as pessoas de onde eu vim,
onde estou e para onde vou. Isso é estar trabalhando com essa inteligência. Inteligência emocional. Que legal, fico feliz. Viktor Frankl, na Segunda Guerra Mundial, ele é um estudioso nessa área da psiquiatria, né? E psicologia. Ele tem uma obra toda voltada para aquilo que se fala muito hoje, propósito. Viktor Frankl. Todo mundo fala, né? Hoje em dia virou moda. Qual é o seu propósito? Né? Tenha um propósito. E o Viktor Frankl, ele conseguiu descobrir, porque ele esteve nos campos de concentração na Alemanha, como prisioneiro dos campos de concentração, ele conseguiu perceber que aquelas pessoas que mais resistiram às torturas e o tempo que passou na prisão, nos campos de concentração, eram aquelas pessoas que tinham um sentido existencial mais respondido, mais bem pensado, mais maduro, ou seja, as pessoas que tinham um propósito existencial. Sim. E aí, para elas, era muito mais forte a questão de resistência, de resistir, do que aquelas que a vida delas não tinha muito mais sentido, não tinha mais nenhum tipo de propósito. Faz sentido. E ele, inclusive, faz uma obra depois disso, que é a Logosofia, né? Logosofia. Que vai ser balizada exatamente em cima do que se fala muito hoje, né? Que é você ter um propósito. Então, hoje as empresas têm que ter um propósito. Então, como eu trabalho com o planejamento estratégico pessoal, que é como se nós fôssemos, por exemplo, uma empresa. Você faz um planejamento estratégico para a empresa, você tem hoje instrumentos que podem ser utilizados para você fazer o seu planejamento estratégico pessoal. Então, assim, uma das questões muito voltadas hoje para propósito é para que você saiba o que vai além de você. Você está fazendo esse tipo de trabalho, de ação, o que é que vai além disso? Qual é o propósito que você está fazendo isso? Ou você faz por fazer? Então, isso está totalmente linkado com a sua inteligência espiritual. Nós precisamos fazer um rápido intervalo e continuamos conversando com o Fábio Vasconcelos sobre, então, essas questões de arquitetura e espírito humano. Esperamos vocês. Olá, gostaria de falar hoje sobre esse projeto de arquitetura de interiores para um apartamento de 100 metros quadrados. O conceito dele partiu de um quadro pintado por mim que o cliente tinha no hall de entrada. Ele tem as cores amarelo, vermelho, verde, preto e branco. Daí eu criei uma estante no hall dividindo a sala de jantar e fiz armários para louçarias com essas cores em laca de vermelho, amarelo e verde. Coloquei painéis verdes na sala de jantar e painéis em laca amarela na cozinha, em alguns nichos para os fornos também. Depois eu usei o mesmo detalhe em laca amarela no home office, onde era também um dormitório de hóspedes e uma sala de música. Então no armário tinha o teclado embutido, que ele estuda música e também pode trabalhar. Este quarto de hóspedes e home office é integrado com a suíte também, do proprietário, onde eu usei painéis de laca marrom para dar o conforto térmico e um painel para embutir a TV que tem uma textura de zebra, além de nichos para pôr objetos pessoais. Foi um projeto muito prazeroso de fazer, inclusive ele tem várias obras minhas no apartamento e a minha obra também tecida em tapete, que ele tem um tapete redondo no wall e um tapete de 4 metros por 1 na circulação. Foi um trabalho muito bacana e um cuidado imenso para preservar e projetar segundo a identidade do cliente. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com o arquiteto Fábio Vasconcelos. Fábio, qual que é a arquitetura que tu mais gosta, assim, que tu aprecia? Tem algum estilo que tu aprecia? Porque eu quero entrar num estilo para conversar contigo. Olha, eu não sou apaixonado especificamente por um estilo. Eu acho que cada estilo ele acompanha
uma civilização, a sua época, e tem sua importância. Então, eu acho que seria injusto com os outros estilos escolher um estilo específico. E, por exemplo, assim, o estilo gótico, né, que nós falávamos antes no bloco anterior, ele teve essa questão, essa característica. Eu poderia falar um pouco sobre as características do gótico, para depois eu te fazer uma pergunta de qual a relação que isso tem com o humano, com o arquiteto que desenhava, que projetava aquela... O gótico, beleza. Na verdade, surge num momento da história em que quem estava mais economicamente equilibrado, organizado, era a igreja. Ali no século X, ou no 10º século, a igreja, dentre todas as organizações sociais da época, era a que tinha mais organização e financeiramente acabou se fortalecendo em relação a isso. Então ela pôde, a partir do estilo românico, né? Onde as igrejas eram mais fortalezas, porque vivia-se um período ainda de muitas invasões, então as igrejas... Era a Idade Média, né? Que a gente chama na Alta Idade Média, né? Alta Idade Média. Que é os primeiros anos da Idade Média, as igrejas ainda eram heranças de basílicas e de fortalezas, onde as suas paredes, as suas estruturas eram muito espessas, pesadas, né? E a igreja, a partir do 10º século, com essa questão econômica mais viabilizada pelo seu poderio econômico, começou a contratar pessoas especialistas da época, naquela sociedade, que eram as guildas de pedreiros livres, onde eles poderiam receber para construir e aí utilizar novas técnicas que estavam surgindo na época, onde um dos principais instrumentos da época para o avanço da construção eram os arcos ogivais, diferentemente das abobadadas, os abobadados que vinham da herança romana, na arquitetura anterior, no estilo anterior, que seria o romano. No estilo gótico, os arcos ogivais, eles tinham a capacidade de deixar essas paredes mais finas e mais altas. E por conta de serem autoportantes, eles acabavam ajudando a construção de paredes onde podiam se estabelecer espaços vazios e serem preenchidos com vidros ou com vitrais. Tinha os vitrais, né? E aí essa arquitetura, ela começa a se diferenciar pela sua altura, né? Sim. Então esse próprio arco ogival, ele já era autoportante ou ele já era estrutural, né? Estrutural. Ele dava a possibilidade de ser mais leve, as paredes mais finas. Mais finas e mais altas. Mais altas. Esse foi o grande salto, vamos dizer assim, da questão da engenharia da época. Quem detinha o segredo de construir desta forma, ou a maneira de utilizar essa técnica construtiva da época, eram os pedreiros livres das guildas dos pedreiros. E por que livres? A gente às vezes se pergunta, porque naquela época cada feudo tinha os seus serviçais, os seus trabalhadores serviçais específicos, trabalhavam com couro, trabalhavam com a parte de ferramentas, de ferraduras, metais, né? Ferreiros, né? Sim. Então, e aqueles que construíam, que conheciam técnicas para construir, eles na verdade tinham permissão de sair daquele feudo e trabalhar em outro feudo ou em outros locais. Daí porque eram chamados pedreiros livres. Os outros não eram permitidos. Por exemplo, se chegasse no meu feudo um ferreiro, ele não podia trabalhar porque no meu feudo já tinha o meu ferreiro. Eu dava guarida a ele no meu feudo e dava proteção para ele. Então ele ocupava um espaço no meu feudo. Os pedreiros não. Eles eram chamados pedreiros livres porque conheciam essas técnicas e só por conhecer essas técnicas podiam ser contratados por lugares, dioceses diferentes, né, que eram dioceses em regiões diferentes, que passavam anos ali construindo aquelas igrejas e saíam para construir outras em outros lugares. Daí porque eles podiam circular na Europa da época, principalmente nas cidades francesas, né, e depois na Alemanha e na Espanha, onde eles poderiam construir essas igrejas com essas técnicas inovadoras. Daí porque dizem que os maçons que recebem o nome, a maçonaria o nome da maçonaria vem de pedreiros, né? Pedreiro em francês é maçom. A tradução para o francês é maçom.
E aí, quando chama a Guilda de Pedreiros Livres, é porque lá ali na construção daquelas catedrais existia um segredo que só eles conheciam. Sim. De como construir aquelas grandes igrejas. E ela nasce na França primeiro, tanto que tem a Notre Dame. É, no norte da que França. É, a Catedral Notre Dame tem um estilo, né, estilo gótico. Reims. E depois, Reims, e depois, nesses países que tu já citou, e depois ela também se evidencia na Inglaterra, mas talvez até com um estilo mais próprio, né? Eu não sei se... Na verdade, o estilo gótico é um estilo que tem características muito marcantes. Porque dizem que tem o gótico inglês, né? Então talvez tivessem os seus detalhes. Alguns detalhes, se usava mais vitrais na Inglaterra do que na França. Um excesso de vitrais, por exemplo. E os pináculos também são muito comuns, por exemplo, na arquitetura das catedrais. Salisburgo tem um dos pináculos mais altos do gótico, né? Da época, né? E esse estilo, a marca desse estilo, que são essas grandes alturas, né, verticaliza muito a construção das igrejas, diferentemente da horizontalidade do românico. Ela tem por trás, ela é uma estética que tem por trás essa ética da igreja da época, que era diminuir, ou melhor, mostrar a pequenez do ser humano diante de Deus. Mostrar a sua escala, tanto que a escala humana dentro de uma catedral gótica é algo diferenciado, né? Mas ela promoveu a questão da acústica, porque o canto gregoriano também acontece nessa época. Não sei se as construções das igrejas também era para o canto ou não. Nessa época, como existia já um desenvolvimento que nasceu dessa liturgia, que nasceu com Gregório Magno, onde ele estabelece como música oficial da Igreja Católica o canto gregoriano. Depois, já no século IX para o século X, essa música ela vai ganhar com influência muito grande da música profana na igreja, das festas que aconteciam fora da igreja, que influenciam também a música da igreja. Ela vai ganhar aquele período que a gente chama período da polifonia, que diferentemente do canto gregoriano, que era uníssono, entravam outras vozes. Entravam quinta, oitava, e as igrejas elas são construídas onde existe uma área específica para o coro, para ser cantados os motetos, onde essa polifonia vocal ela chegou no seu ápice no final da Baixa Idade Média com Palestrina, né? Grandes obras ligadas às vozes, né? E na verdade só um instrumento musical era permitido, que era o órgão, né? Bom, então eu vou entrar agora nesse ponto que eu gostaria que tu falasse, dessa questão do ambiente e do humano, né? Até que ponto, também pensando nessa inteligência espiritual e tem outras inteligências, como é que isso favorece ou não a relação do humano com o espaço, com o ambiente, com a arquitetura. A gente sabe que algumas igrejas, por exemplo, dessas que nós estamos falando, a Catedral de Chartres, por exemplo, que tu entra e tu sente uma presença espiritual. Consegue falar um pouco sobre isso? Todos nós somos impactados por aquilo que nos envolve, né? E o espaço místico, seja na catacumba, lá no início da igreja primitiva, onde você só podia, por conta das perseguições, fazer as suas celebrações nas catacumbas, e aí, por conta da escuridão, você acende velas, né? O uso das velas vem dessa época. Você acaba criando uma relação mística com um espaço pouco iluminado. No estilo gótico, as luzes vindas dos vitrais superiores, principalmente, elas entram com aquele colorido e elas nos impactam. Porque essa experiência com o espaço místico, ela propositalmente é feita, ela é construída, essa experiência, através da arquitetura da sua época. Então, assim, o espaço místico, ele sempre vai ser místico enquanto proposta. Porque você pode tornar, por exemplo, a sua sala um espaço que para você seja místico. Não é? Quando você elabora um projeto, você pode fazer com que um quadro seu, ao entrar naquele espaço, torne um espaço mais místico. Porque o sagrado,
essa é a questão, Lígia. Existe uma arte que é religiosa e uma arte que é sacra. A arte sacra, ela faz com que ela leva você ao transcendente, sem precisar de explicação. Sim. Mas a arte religiosa, ela traz o transcendente para você, é diferente. Ela traz o transcendente para você, querendo lhe explicar, querendo lhe dizer o que é que aquilo significa. Existe uma diferença entre a arte sacra e a arte religiosa, que é basicamente os caminhos. Um leva você ao sagrado, por isso que independente de qualquer coisa, a arte sacra ela pode ser religiosa, mas nem sempre, ou praticamente a arte religiosa não pode ser uma arte sacra. Sim, até o canto sacro também, né? Uma pessoa se emociona, independente de ser católico, ou protestante ou evangélico, se emociona com um canto gregoriano, não necessariamente querendo acreditar ou vivenciando aquela religião, porque aquela arte daquele canto é sacra. Entende? E a pessoa é tocada, né? Porque existe uma questão espiritual. Exatamente. Bom, nós precisamos encerrar o programa. É uma conversa maravilhosa, né? Eu gostaria que tu encerrasse, então, ou falando alguma coisa que te agrade, ou também explicando esse triângulo, né, do humano, mente e corpo, né? Ou espírito, corpo e mente. Essa acupuntura na vida da liderança da pessoa, e aí eu digo liderança porque todos nós somos convidados a ser líder em alguma coisa, né? Você tem que fazer essa observância entre o corpo, que é uma inteligência, o corpo faz parte de uma energia corpórea, a energia mental, ou a mente, e a energia espiritual, ou o espírito, tá? Numa, você tem que ter disciplina. O corpo bem treinado, o corpo preparado, ele vai facilitar para que você seja disciplinado em tudo. Bem cuidado na saúde, né, no físico. No físico, ele vai te dar possibilidade a que essa sua energia corporal te dê disciplina, para que você consiga alcançar seus objetivos. Sim. A disciplina é o que leva você ao resultado, não é a motivação. A motivação só te tira do lugar. Mas é com a disciplina diária, fazendo as coisas nem sempre que você gosta de fazer, mas fazendo, é aquilo que o corpo vai te ajudar a fazer. Legal. Então é a saúde. A mental é a capacidade de você focar. Se você não tem uma inteligência, ou você não tem esse trabalho na sua energia mental, você não vai conseguir focar bem. Você não vai conseguir ter as suas metas focadas diariamente. Porque é nessa questão mental, onde você vai ter equilíbrio, que você vai ter condições de estabelecer suas metas. E vai atingir os objetivos. E vai atingir seus objetivos. Né? E a sua energia espiritual, na verdade, é onde você vai encontrar o seu propósito. Né? A paz, também o bem-estar. O bem-estar, mas é quem vai lhe dar o equilíbrio certo para costurar essas duas outras energias. É o lado espiritual que, na verdade, faz com que você possa acordar de manhã sabendo por que você acorda de manhã. Isso, quando eu disse paz, é no sentido assim, eu estou consciente do meu papel aqui. Agora, né? E eu cumpri o cuidado com o meu corpo e com a minha mente, e por isso, então, o meu espírito está em paz. Seria isso? Seria isso. Passei na prova. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo. O prazer foi meu. Está convidado para outras entrevistas. Virei. Com certeza. Muito obrigado, Fábio. Obrigado. Estamos encerrando, infelizmente, mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Você pode assistir os programas no site santamaria.tv.br, nas páginas sociais do Facebook, do YouTube, do Instagram, da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques. Você pode enviar um e-mail com sugestões e ser um apoiador cultural deste programa. Escreva para programaligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e eu espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis Uruguaiana.